Agora, no Conexão Poder, eu entrevisto o professor Luiz Antônio. Ele é especialista em geopolítica, inteligência e também possui o canal Checkmate Global, que é um canal muito assistido. Para vocês terem uma ideia, em poucas horas, os vídeos alcançam aí 50 mil visualizações. São 245 mil inscritos. Pessoas que ficam ansiosas pelas publicações do professor Luiz Antônio. E hoje a gente tem essa alegria de tê-lo aqui conversando, repercutindo tudo que está acontecendo no mundo que impacta no Brasil. Professor, seja muito bem-vindo ao Conexão Poder. Grato pelo convite, Ana Cristina, grato por estar aqui com vocês para falarmos de assuntos que impactam a vida das pessoas num momento em que nós nos encaminhamos aí para uma data importante, que é o dia 1º de agosto, né? Onde teremos a possibilidade de entender se as sanções serão ou não aplicadas. Hoje já tivemos algumas punições, né, segundo a lei, para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nós estamos indo para um momento bastante complexo, em que não só serão sancionados pessoas físicas, como foi o caso hoje pela lei Magnitsky, como também, provavelmente, o país através de tarifas. O senhor citando agora essa lei que, né, é bem recente, impactando o ministro Alexandre de Moraes, o que muda na vida dele a partir do momento que ele passa a sofrer os efeitos dessa legislação? Olha, a lei Magnitsky foi feita para punir pessoas que não, no entendimento do governo dos Estados Unidos, né, transgrediram direitos inalienáveis, né, seja na questão da corrupção, seja na questão do direito de expressão. Pessoas que estão sob essa lei têm seus bens bloqueados, bens que estejam nos Estados Unidos, né? Bloqueados, e também não podem fazer negócios com qualquer empresa que esteja dos Estados Unidos que esteja ligada a ele. Então, por exemplo, o ministro não vai poder usar, por exemplo, cartões de crédito de bandeira americana. Ele não vai poder ter conta em bancos americanos. Ele não vai poder entrar nos Estados Unidos. Qualquer bem que ele tenha poderá ser rastreado e bloqueado. Enfim, há um cerceamento muito grande do direito da pessoa movimentar ativos financeiros. Para pessoas que têm o hábito de viajar, o ministro viajava bastante, ia para a Europa, para os Estados Unidos, isso coloca uma limitação muito grande. Mas tem um aspecto, Ana Cristina, um aspecto moral, né, ético, né? Ao ser sancionado por essa lei, os Estados Unidos está dizendo que aquela pessoa é uma infratora. E isso, para um ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria, né, naturalmente, dar o exemplo, né, e zelar pela lei, etc., e pela ética, e pela moral, e pelo comportamento, tem esse aspecto que pega muito mal. A nível internacional, né, isso que é mais grave. E aí, quando o senhor diz, né, em relação desse impacto internacional, também pode suscitar em países parceiros do Brasil essa comoção, uma irritação diante dessa sanção dos Estados Unidos? Olha, como na pessoa física, né, do Alexandre de Moraes, o impacto é mais circunscrito à pessoa. Não é uma instituição que foi sancionada, nem o país. Foi aquela pessoa que está sendo punida. Mas volto a dizer que isso, do ponto de vista moral e ético, é muito ruim. O ministro vai ter suas viagens limitadas, e todas as empresas com as quais ele lida, em qualquer área, seja na área financeira, seja em qualquer campo, inclusive dos parentes dele, estarão sob esse escrutínio, o que é, obviamente, extremamente incômodo, né? Agora, ele, pelo perfil que nós conhecemos dele, o perfil idiosincrático dele, ele tende a seguir em frente e ignorar o que está acontecendo. De qualquer maneira, a visão que se tem é que o Trump, que não é uma pessoa de ceder facilmente, não é uma pessoa de recuar, né, ele vai escalar essas pressões para outros ministros, provavelmente, até que torne a situação tão incômoda que ele possa alcançar os seus objetivos. Professor, para a gente poder chegar aos objetivos do Trump, qual o verdadeiro motivo do atrito Brasil-Estados Unidos, na sua opinião?
porque a gente vê várias conjecturas, opiniões, seja a partir, né, da carta do Trump, as falas do nosso presidente Lula aqui do Brasil em relação aos países, a desvalorização da moeda americana, a questão do filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos, nessa movimentação. Afinal, na sua opinião, de um especialista de geopolítica e inteligência, qual o verdadeiro motivo que culminou, deu vazão para que o Trump elaborasse essa carta e começasse toda essa situação de estabilidade no Brasil, ou essa estabilidade, essa crise já estava acontecendo? Olha, foi uma pergunta bastante perspicaz. Por quê? Porque, normalmente, o cidadão médio ele tende a se prender à narrativa que foi colocada na grande mídia. Né? Aqueles que acompanham o canal Checkmate Global sabem que nós somos bem pragmáticos, né? Nós somos analistas e não o que nós chamamos torcedores. Né? A pessoa, quando deixa de lado a capacidade de análise para torcer por alguém, ele perde a imparcialidade. É mais ou menos, o analista segue mais ou menos a metodologia de um juiz. Ele tem que ouvir as duas partes, a verdade nunca está de um lado nem do outro, provavelmente está no meio, e procurar fontes confiáveis de informação. Então, todas as pessoas que se dão a analisar a situação geopolítica atual, eles devem ler, por exemplo, na mídia de vários países. Não é só ler na mídia de Israel, você vai ter que ler na mídia também dos árabes. Você não vai ler só na mídia dos Estados Unidos, você vai ler também na mídia da China e da Rússia. Mas por quê? Porque você está tomando partido? Não. Porque você precisa ouvir os dois lados e buscar a verdade que pode estar no meio, ou mais para um lado ou mais para o outro. Quem acompanha o canal Checkmate Global há 5 anos já, que nós criamos o canal exatamente para explicar geopolítica sem paixões, do ponto de vista de um analista, sabe que países não têm amigos, países têm interesses. Né? Aliás, essa é uma frase clássica na geopolítica. Né? Então, o discurso que o Trump faz e coloca, e molda e rotula o produto como liberdade de expressão, etc., é um rótulo bonito, é uma ideia boa de se comprar, não quer dizer que não tenha o seu significado, mas, no fundo, o que interessa mesmo para Trump, que é um negociador, é um empresário, são os resultados. Isso, para ele, é fundamental. Okay? Se defender a democracia, liberdade de expressão fosse a única regra no relacionamento dos países, os Estados Unidos não apoiaria a Arábia Saudita, que não tem democracia e não tem direitos humanos, apenas para ficar num exemplo. Né? Poderia citar Catar, outros países. Muito bem. Trump sabe que os Estados Unidos depende integralmente da China para a aquisição de terras raras. Terras raras são minerais estratégicos, sem os quais quase nada do que existe hoje no mundo moderno pode ser feito. As terras raras são usadas para produtos de tecnologia, celulares, telas, e, principalmente, esses materiais servem na indústria de defesa, na indústria de armas. Sem esses minerais, não é possível ter uma indústria de defesa vigorosa. Sem terras raras, sem materiais estratégicos, né, você não consegue repor esses estoques. E eles descobriram, obviamente, que a Ucrânia não tem esses estoques, não tem esses minerais, o que tem abundantemente no Brasil. Então, primeiro interesse, terras raras e materiais estratégicos, minerais estratégicos no Brasil. Segundo interesse, vocês podem observar que o humor do Trump mudou quando Lula, na reunião dos BRICS, falou em deixar o dólar de lado. Nós chamamos esse movimento de desdolarização. Os Estados Unidos têm uma dívida muito alta, 37 trilhões de dólares, tem déficit gêmeo, déficit interno e externo, e depende da dívida para poder continuar solvente. E o terceiro ponto que chamou muita atenção dos Estados Unidos, principalmente das empresas da área financeira, é a inovação que foi criada no Brasil, chamado PIX. Ele praticamente diminui muito os ganhos financeiros das empresas dos Estados Unidos, principalmente dos cartões de crédito. Então, veja, embalar essas sanções no rótulo de defesa do Bolsonaro,
liberdade de expressão, democracia. É claro que isso é bacana, é bonito e é palatável, mas as verdadeiras intenções mais importantes são pragmáticas nesses 3 pontos que eu falei. E aí, quando o senhor diz assim, essa expressão poderia ser bonito, palatável, mas aí seria também uma intervenção muito na nossa soberania, professor? Por exemplo, na medida que ele quer vir falar no Brasil em relação à questão de justiça, de algo que está acontecendo no Supremo agora com esse movimento junto ao Alexandre de Moraes, não, isso também não vai afetar, impactar na popularidade, seja do Lula e seja do Bolsonaro, talvez aí o resultado saia, sabe aquela coisa, aquela expressão do tiro sai pela culatra? Sim, é verdade. Veja, se nós pegarmos o histórico dos últimos 6, 7 meses, desde o início do ano, já estava instalada uma crise econômica, né? Inclusive, se criaram apelidos para o ministro da Economia, né, o Haddad, chamando de taxade, teve aquele problema do IOF, porque o governo atual ele prioriza os gastos e não a receita. Como ele tem muitos compromissos financeiros, fez muitos compromissos, ele não controla bem as despesas. E aí teve que ir atrás de receitas. Então, é bem conhecido os déficits que isso arrolou, e, mais importante, uma crise financeira que já estava instalada e que tende agora a ser ampliada e aprofundada dentro desse novo conceito atual. As tarifas vão aprofundar algo, mas que já existia. E aí você entrou no outro ponto que é importante, o seguinte: Lula já estava numa queda de popularidade bastante grande antes da carta do Trump, e aí vem Trump e coloca essa carta num momento estratégico ruim, em que o Lula se apropriou do discurso do nacionalismo, se apropriou do discurso do patriotismo, da defesa da soberania nacional, passando, inclusive, o Alckmin, etc., a mostrar a bandeira do Brasil, um discurso, uma bandeira que era da direita, que era dos patriotas, né, da direita. Agora ele se apropriou desse discurso e, mais importante, Ana Cristina e aqueles que nos ouvem veem, ele agora tem em quem botar a culpa de uma crise que já era dele. Agora a culpa é do Bolsonaro e do Trump. E em que medida, professor, o senhor avalia que a presença do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos possa também, de alguma forma, acabar impactando negativamente para o pai dele, né? Porque a gente viu alguns movimentos, inclusive em publicações mesmo do site, de pessoas questionando o posicionamento do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos e tendo esse reflexo negativo em relação ao pai dele. É verdade, porque isso dá uma sensação de que os interesses pessoais estão acima dos interesses do país. Então, no momento em que o Eduardo Bolsonaro toma a frente, né, e se coloca como uma espécie de porta-voz dessa situação, e a todo momento ele foca na questão do pai dele, o ex-presidente Bolsonaro, na anistia para o pai dele, falar anistia geral, mas é para o pai dele, começa a passar a sensação, e esse discurso, essa narrativa, pode ser construída e está sendo construída pelo governo Lula, de que é uma questão pessoal, mas que quem vai pagar o preço pela questão pessoal é o país, porque essas tarifas vão afetar as empresas, o agronegócio aí em Mato Grosso, etc. Então, o discurso, a forma, a narrativa não foi bem construída pelo Eduardo Bolsonaro, não foi bem construída por aqueles que estão tentando conduzi-la, porque permitiu ao governo reverter uma situação que lhe era desfavorável e que agora ele tem elementos e tem, antes de tudo, né, o bode expiatório, ele tem a quem culpar por algo que ele fez. Vai se aprofundar, vai ser mais doloroso, vai ser mais difícil, vai ser mais rápido. Mas a origem, a raiz disso aí, não foi agora, começou antes. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo o que é o BRICS, a importância deste grupo e o que essa desvalorização do dólar, dessa fala,
pode, de fato, acontecer. Isso, a gente pode alcançar esse status que os países envolvidos querem, que é trazer outras potências econômicas aí num comando de negociações. E aí eu queria que o senhor explicasse para quem nos está assistindo sobre o que é o BRICS, quem compõe e como que esse pensamento da desvalorização do dólar poderia, de fato, acontecer com efeitos para a sociedade como um todo. Sim, o BRICS é um grupo que foi criado, né, que originalmente tinha Brasil, Rússia, Índia e China. Então, esses são os 4 membros fundadores, que é um grupo criado em cima de um conceito de que países que tivessem grande extensão territorial, grandes recursos minerais, uma grande população e uma economia já estruturada estariam em condições de alavancar muito o seu crescimento. Então, era o caso do Brasil, Rússia, Índia e China, países com grande extensão territorial e todos esses predicados que eu falei. Mais tarde, ele aderiu ao grupo a África do Sul, que, apesar de não ter essas características, ela praticamente aderiu e foi recebida para incluir a África nesse conjunto, né? Não ficar só as Américas e a Ásia, também incluir a África. O S é de South África, África do Sul. Okay? Então, se criou o BRICS. Okay? Esse grupo de países, eles se juntaram em função de algumas causas comuns. São países em desenvolvimento que estavam crescendo muito e que pleiteiam ser também, ter uma voz ativa, ser um protagonista na nova ordem mundial. Nós estamos saindo de uma ordem unipolar, onde, após a queda da União Soviética, os Estados Unidos passou a ser a única superpotência, para um mundo que se deseja seja multipolar, vários países podendo opinar, falar e influenciar nos acontecimentos geopolíticos mundiais. Bom, ocorre que o BRICS acabou se encaixando numa guerra de quinta geração. Nós chamamos guerra de quinta geração aquela que se desenrola numa área cinzenta, não tem dia nem hora, e que usa de vários meios para a vitória, meios econômicos, meios cibernéticos, meios militares, meios informacionais, psicológicos. É uma guerra híbrida, assimétrica. Então, essa guerra de quinta geração, eu explico ela em detalhes lá no canal Checkmate Global, já vem ocorrendo há mais de 4 décadas. E um dos pilares dessa guerra, no ataque ao Ocidente, notadamente aos Estados Unidos, era a questão da moeda. Por quê? Porque os Estados Unidos começou a se endividar muito de alguns anos para cá. Eu já falo disso há uns 13 anos e mais acentuadamente há 5 anos aqui no canal Checkmate Global. Os Estados Unidos começou a se endividar muito, uma dívida praticamente impagável, hoje de 37 trilhões de dólares. As famílias americanas se endividaram, as organizações americanas, algumas estão muito endividadas, saindo da área das big techs, né, que estão supervalorizadas, e uma maneira que os Estados Unidos têm de rolar a sua dívida, né, é emitir moeda. Como a moeda dos Estados Unidos não tem um lastro, ela pode ser emitida sem nenhum lastro, ela pode ser emitida continuamente, e aí alguns vão dizer assim, mas então por que ela não gera inflação? Porque a maior parte dos dólares emitidos são exportados, né, no comércio e nas dívidas. Então, os Estados Unidos hoje tem uma coluna vertebral muito forte calcada no dólar, ok? A emissão, o dólar ser a moeda de reserva de todos os países. Então, na medida em que o poder econômico foi migrando, por exemplo, para a China, que se tornou a grande fábrica do mundo, que produz e tem um superávit comercial, os Estados Unidos começou a ver que ele estava cada dia mais dependente da aceitação do dólar. Na década de 70, se criou uma demanda pelo dólar com os petrodólares, quando os Estados Unidos fez um acordo com a Arábia Saudita e com os produtores de petróleo, para que eles só aceitassem a venda de petróleo só pudesse ser paga com dólar. Isso criou uma demanda pelo dólar, manteve ele valorizado. Isso já não está acontecendo mais, e no BRICS e em outros países,
começaram a vender petróleo em outras moedas. Por exemplo, a Rússia não vende mais petróleo em dólar, grande parte, o Irã não vende, vários países começaram a vender petróleo em outras moedas. E assim, a importância do dólar no comércio, que já foi mais de 80%, quase 90% das reservas dos países em dólar, hoje está na faixa de 58%. Então, à medida que o dólar perde a relevância, os Estados Unidos também deixa de ter aí um instrumento financeiro essencial. Então, para conectar as duas pontas, causa e efeito, o BRICS, né, tem incentivado, apostado na desdolarização. O que é a desdolarização? Não usar mais o dólar como única moeda de troca na área comercial. Ora, isso para o Trump seria, e para os Estados Unidos, seria a morte da economia americana, que depende de rolar a sua dívida. Para vocês terem uma ideia, hoje, de juros da dívida, os Estados Unidos pagam mais de $1 trilhão por ano. O orçamento, né, de defesa não chega a $1 trilhão. Então, os Estados Unidos está gastando mais em rolar a sua dívida do que com defesa. E, por isso, a ênfase do Trump é em economia, tentar sair das guerras, né, tentar não se envolver na Ucrânia mais. Para quê? Para que ele possa pagar rolar essa dívida. Agora, à medida que o BRICS cresce, hoje o PIB do BRICS, né, sobre algumas metodologias, por exemplo, com o poder de compra, é maior do que o G7. Inclusive, se você tirar os Estados Unidos, ele com certeza é maior em qualquer aspecto que o G7. O BRICS começou a incomodar muito, porque Rússia, China e Índia, e no campo econômico, Índia e China cresceram muito. A China é a segunda maior economia do mundo e a Índia caminha para ser a terceira em breve. E isso, naturalmente, coloca em xeque a hegemonia dos Estados Unidos. E ele sabe, Trump sabe, que o dólar é o pilar. Se esse pilar for derrubado, os Estados Unidos vai se ver numa situação muito difícil. Então, professor, toda essa situação que a gente é uma pressão para o Brasil, o Trump está fazendo toda essa pressão com cunho econômico, e aí eu quero também a sua análise. O Brasil, fortalecido com esses aliados, ele ganha um tamanho, ele é ainda aquele pequeno perto do grande, ou, a partir do reforço desses aliados, ele ganha uma musculatura maior para ir para esse embate? Sabe o que acontece, Ana Cristina? É que o mundo não mudou muito. No mundo ainda manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o parâmetro para isso é força militar, ok? Economia é bom, é importante. O Brasil já chegou a ser a 7ª maior economia do mundo. Hoje está caindo, talvez não esteja mais nem entre os 10 primeiros. O Brasil perdeu relevância se você comparar o PIB do Brasil com o PIB mundial. O PIB brasileiro, percentualmente, participação no PIB mundial só vem caindo, mas tem um outro aspecto muito importante, né, que é o poder militar. Né? Existe um pensamento da geopolítica que é o seguinte: eu mando os diplomatas, se eles não resolverem, eu mando as Forças Armadas. O Brasil não tem forças armadas de nível internacional. O Brasil não tem armas de dissuasão nuclear. O Brasil não é um exército, forças armadas, que possam se confrontar com a Rússia, com a China, com os Estados Unidos, com a Índia. Nós não temos forças armadas desse porte. E não tendo forças armadas desse porte, não tendo capacidade de dissuasão, né, não tendo mísseis hipersônicos, mísseis balísticos intercontinentais, nós não temos a força para ter o espaço que gostaríamos. Quando o Trump insiste com a Rússia em algum ponto, ele sabe que ele tem um limite, porque ele não tem como confrontar a Rússia no campo militar. Né? O arsenal nuclear da Rússia é maior e mais moderno que o dos Estados Unidos. Né? Então, ele não vai, por exemplo, falar: eu vou invadir a Rússia. Isso não tem nenhum sentido. Mas só acontece por quê?
porque a Rússia tem forças armadas poderosas, ok? A economia da Rússia, a maior parte das vezes, é menor que a do Brasil. Mas por que ela faz parte do Conselho de Segurança da ONU? Por que ela é ouvida? Porque, se a diplomacia não resolver, ela usa os generais. Enquanto o Brasil não tiver forças armadas de nível internacional, com capacidade de dissuasão nuclear, ok? Modernas e capazes de interferir ou confrontar ou dissuadir qualquer potência, ele jamais terá relevância. O que vai acontecer é que no BRICS, né, vai ficar Rússia, Índia e China, e a África do Sul, o Brasil e os demais associados serão sempre sócios júniores, né? Hoje já se associou a Arábia Saudita e outros países que também serão sócios júniores, né? Não serão os 3 de peso. O senhor falando aí a questão de invasão, né? A questão dos Estados Unidos, ele não pensaria em invadir uma Rússia, até que, para essa questão militar. Há uma possibilidade nessa análise de que o Brasil correria também risco de uma possível invasão dos Estados Unidos, mesmo que seja no campo da tecnologia da informação, na questão cibernética, na questão física? Olha, fisicamente é improvável demais. Por quê? Porque o Brasil é um território muito grande, impossível de você tomar um território dessa extensão, ok? 2, os Estados Unidos hoje têm muitos outros problemas grandes. Os Estados Unidos têm uma frente na Ucrânia, na verdade não é a Ucrânia lutando contra a Rússia, é a OTAN que está lutando contra a Rússia. Então, os Estados Unidos têm essa frente que ele ainda não conseguiu desmobilizar. Ele tem a questão do Oriente Médio, que ele tem que apoiar Israel por compromissos que ele tem financeiros, e pode-se abrir uma terceira frente, que é Taiwan, né? Se a China aproveitar o momento e invadir Taiwan. Então, assim, invadir o Brasil, usar forças armadas no Brasil, extremamente improvável. Agora, operações encobertas, sabotagens, operações de ataque cibernético, operações principalmente no mercado e no fluxo de capitais, muito provável, certamente ocorrerá. À medida que as tarifas forem implantadas a partir de 1º de agosto, à medida que o governo dos Estados Unidos desaconselhar o investimento no Brasil, à medida que Trump, nos bastidores, chamar grandes empresas e falar, olha, o Brasil não é mais alguém em quem eu confie, naturalmente vai haver um refluxo de capitais, ok? Há muitas empresas no Brasil vão ter dificuldade de exportar, outras não, porque, inclusive, ele disse que a tendência é eles isentarem dessas tarifas empresas que exportam do Brasil para lá produtos que eles não produzem. Então, provavelmente, o café, por exemplo, vai ser isentado da tarifa, né? Ou será uma tarifa mais baixa. Até porque o café lá é muito consumido e causaria inflação se o preço subir. Mas, de uma forma global... A laranja, né? Fala-se muito da laranja. Exatamente. E aí você começa a olhar, e depois nós podemos falar um pouco mais sobre Mato Grosso, não são produtos que são os produtos de frente de Mato Grosso, certo? Então, Mato Grosso, em especial, conheço bem, morei aí há alguns anos, né? Vai sofrer um pouco, porque a soja, o milho, o algodão não estão entre esses elementos que eles talvez pretendam isentar de tarifas. Mas, só para concluir a resposta, eles têm muitas armas ainda para jogar. Os Estados Unidos têm muitas cartas na manga para colocar nesse jogo. Por quê? Principalmente na área econômica e financeira. Ele não pode se dar ao luxo de perder a América Latina. A América Latina sempre foi conhecida como o quintal dos Estados Unidos. Na verdade, de certa forma, sempre foi uma colônia deles. E aqui nós temos ainda muitos países com esse viés de esquerda. Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Venezuela, o próprio Uruguai. Se você olhar, país médio para grande de viés de direita, só tem a Argentina, né? E que, faça-se o devido ponderação, o PIB da Argentina é menor do que o estado de São Paulo. Ela não é relevante economicamente. A Argentina é o segundo país da América Latina, mas a distância entre o Brasil e a Argentina é abissal, né? A Argentina é um país que o PIB é pequeno e também não tem forças armadas que
que signifiquem absolutamente nada. Então, os Estados Unidos precisa do Brasil, ele precisa dos minerais estratégicos que estão no Brasil, ele precisa o Brasil ao lado dele para dar exemplo para a América Latina. Então, eles usarão todas as cartas que eles puderem pôr na mesa para retomar o Brasil. Lembrando sempre que em geopolítica, Ana Cristina, não existe vácuo de poder. Se alguém sai, alguém vai entrar. Eles sabem que se eles se afastarem do Brasil completamente, tirarem os seus investimentos, a China, de uma forma ou de outra, vai tomar esse espaço, seja mais rapidamente, seja mais a longo prazo, mas a China avançará na América Latina mais do que já avançou. E isso não interessa aos Estados Unidos. Antes de entrar em Mato Grosso, só para pegar uma parte do que o senhor disse aí, o Brasil está, na sua avaliação, construindo o diálogo necessário para preservar os seus interesses e achar um equilíbrio com os Estados Unidos quanto aos interesses dos Estados Unidos? Vai ser possível essa construção, professor? Olha, essa resolução dessa crise não parece encontrar vontade de diálogo de nenhum dos dois lados. Nem ao governo Lula interessa mediar essa situação, porque ele encontrou nessa crise uma oportunidade para se sair como o herói da esquerda, aquele que enfrenta o imperialismo, aquele que enfrenta os ricos. Então, ele não vai querer abandonar essa bandeira. Você pode observar que não tem sido feito um esforço tão grande assim no sentido do diálogo, né? O Alckmin faz o papel dele e tal, mas o Lula nunca pegou um telefone, ligou para eles, não houve um esforço. Por outro lado, o Trump também não deseja fazer isso, né? Ficou muito claro que o Trump orientou todos os seus secretários, etc., de que não dialogassem com o Brasil e que o assunto está na mesa dele. Por quê? Porque ele quer escalar um pouco isso aí, na certeza, e aí eu tenho dúvidas se ele está correto, na certeza de que o Brasil vai ceder. Então, eu acho que ele talvez tenha calibrado mal nesse primeiro momento. Acho que o governo Lula não vai ceder e não pode ceder, senão ele ficaria numa posição fragilizada junto ao seu público de esquerda. E nós vamos entrar, então, em agosto, onde o Trump, ao perceber que o Lula não vai ceder, que o Brasil não pode dar mau exemplo na visão dele para o resto da América Latina, e que ele precisa agir rapidamente, eu acredito que as sanções contra o Brasil e todo tipo de retaliações vai escalar rapidamente e de uma forma bastante impactante. E aí, Mato Grosso, a gente deve pegando esse gancho, Mato Grosso, por conta das commodities, das suas exportações, será um estado que vai sentir fortemente essa pressão? Como que o senhor avalia também, assim, qual a possibilidade desse cenário mato-grossense? Eu entrevisto muitas pessoas aqui na nossa bancada, alguns representantes de classe, por exemplo, acenaram na pulverização do mercado consumidor, de estreitar relações com outros países que têm essa necessidade desse produto aqui brasileiro. Por outro lado, hoje mesmo saiu uma notícia de uma grande frigorífico que trabalha com carne, já ainda não está confirmada essa informação, mas já saiu na mídia de que essa frente de trabalho em relação à carne bovina mato-grossense para exportação seria suspensa, em virtude também do dia 1º de agosto chegando, enfim. Qual que é a avaliação do senhor, professor, em relação a Mato Grosso? Olha, lembra que eu comentei que a China está aguardando e não existe vácuo de poder, né? A China tende a querer preencher esse espaço no Brasil. Imagine você, quanto mais... A China já é, hoje, o maior comprador do Brasil, né? Nosso primeiro parceiro comercial. Se o Brasil começar a desviar para a China, e a China tem um grande potencial de compra, assim como a Índia também, etc., o Brasil vai ficar cada dia mais preso ao BRICS, cada dia mais preso a essa aliança oriental. Se realmente a China avançar para tomar o lugar dos Estados Unidos, e claro, do ponto de vista estratégico, ela precisa fazer isso,
não sei se terá fôlego ou a vontade política de realizar, aí Mato Grosso, que não produz commodities nas quais os Estados Unidos provavelmente têm interesse em isentar da tarifa, como colocamos aqui, por exemplo, o café, Mato Grosso já não pagaria um preço tão alto, porque conseguiria redirecionar parte dessas exportações, ou no todo, para a China, Índia e outros lugares. Mas eu quero lembrar que a China já tem hoje um dos maiores estoques de grãos do mundo, tá certo? Ela tem um estoque estratégico muito grande porque ela se preocupa, em caso de guerra com Taiwan, ela ficar um tempo sem poder receber navios com cereais, né? Então, com grãos, de uma forma geral. Então, ela já tem um estoque elevado. Então, voltando, se Mato Grosso não conseguir redirecionar a sua produção rapidamente, ele pagará um preço alto, ok? Por quê? Porque não é um produto do consumo do mercado interno. Por exemplo, a soja, nós não temos uma demanda no campo interno tão grande assim por soja, a ponto de absorver a produção do Mato Grosso, que é uma produção enorme, fantástica, não é? Ou você vai encontrar um novo nicho para escoar essa produção, ou haverão dificuldades, naturalmente. Nós devemos estar agora no fim da safrinha, né? Vai virar o período agora de vazio sanitário e depois a nova safra. Até lá, tem que se encontrar um novo comprador para esses produtos ou entrar em negociação com os Estados Unidos. Negociação direta, o senhor diria? Eu não creio que... Você tem duas pessoas teimosas. O Trump é um cara teimoso e o Lula também o é por força do seu perfil eleitoral, né? Então, eu não acredito que isso vai ser possível. Eu acho mais importante agora, e já deveria, inclusive, estar ocorrendo, a busca por novos mercados. Professor, a gente encaminhando aí para o final do nosso bate-papo, os brasileiros, a gente deve estar falando sobre essa questão desses impactos, né, nos dois países, e os brasileiros que estão morando nos Estados Unidos. Essa tensão sendo acirrada entre os Estados Unidos e o Brasil, considerando todos esses movimentos do presidente Trump em relação aos imigrantes, isso, o senhor acredita que também possa modificar esse cotidiano dos brasileiros que estão nos Estados Unidos? Olha, aqueles que estão lá legalmente, né, têm vistos ou já têm a nacionalidade, esses eu acredito que o dia a dia deles não vai se alterar significativamente, porque os Estados Unidos é um país multifacetado, tem quase muitas nacionalidades, cidadãos com muitas nacionalidades que moram lá e têm muito trabalho lá. A Índia, por exemplo, tem muitos indianos no Vale do Silício, na área de tecnologia. O próprio diretor hoje do FBI é de origem indiana. Os Estados Unidos têm essa característica, né, de ter uma sociedade multifacetada. Agora, aqueles brasileiros que estão lá de forma não legal, aqueles que simplesmente vão ficando, esses vão ter uma situação difícil. Okay? O Trump tem sido muito inflexível nessa promessa de campanha, está realmente prendendo, né, e deportando os imigrantes ilegais. Cada dia mais há, na Europa e nos Estados Unidos, uma certa antipatia por imigrantes. Na Europa, muito mais, inclusive, porque lá muitos problemas estão ocorrendo fortemente, um contraste entre a população nativa e os imigrantes. Então, uma tendência, seja na Europa ou nos Estados Unidos, se for um imigrante ilegal brasileiro, eu sugeriria que ele revisse a sua posição. Agora, se ele estiver em situação legal, não vejo nenhuma repercussão maior. Professor, para a gente finalizar, o que o senhor diria para os nossos leitores, internautas, que ficassem atentos nos próximos dias, considerando que o dia 1º de agosto, né, chegou, considerando aí esses efeitos que todo cidadão vai acabar sentindo isso, né, no bolso, na compra, no seu dia a dia. O que o senhor poderia trazer aqui para que a gente pudesse ficar alerta para os movimentos dos próximos dias? Uma coisa muito interessante que eu vi em uma das suas falas
foi uma reflexão que o senhor fez neste sentido, que enquanto, como, né, eu vou trazer um pouquinho rapidamente a ideia, mas conforme a polarização cresce, o cognitivo despenca, que muitas vezes a gente fica nesse aspecto da ideologia, na polarização, o cognitivo vai despencando na medida em que perde a imparcialidade da análise, independente de conteúdo acadêmico que a pessoa possa ter, vivência cultural, independente disso, né, do repertório que essa pessoa traga. Ela fica naquela paixão dos sentimentos que leva de um lado ao outro, e aí esse aspecto cognitivo despenca. Olha, uma ótima pergunta é essa sobre a questão cognitiva, Ana Cristina. Veja, o mundo moderno, com a sua tecnologia, ela traz os fatos prontos. As pessoas, quando veem uma notícia, veem o fato, geralmente a pessoa já dá sua opinião e já traz a narrativa pronta. Nós estamos num momento de polarização, de radicalização, e isso é muito ruim, porque as pessoas se guiam pelas suas paixões e raramente colocam as suas preferências de lado para analisar os argumentos do seu desafeto. E isso é o básico da análise, como eu falei aqui no início da nossa conversa. À medida que há mais torcedores no mundo e menos analistas, né, você começa a ter uma capacidade cognitiva diminuída. Há uma espécie do que nós chamamos de imunização cognitiva. A pessoa se afeiçoa a um lado, só ouve aquele lado, só convive com quem está naquele lado, logo só ouve argumentos que reforçam aquele posicionamento e não para ver o contexto total. Isso faz com que ela também tenda a, na sua vida pessoal, tomar decisões com base no seu entendimento que está enviesado por aquela narrativa parcial. E isso chama-se imunização cognitiva. Não importa o que alguém fale, ele já está imunizado cognitivamente, ele não quer ouvir, ele não tem vontade de ouvir. Nós podemos ver isso aqui no Brasil, em qualquer lugar. Por exemplo, os Estados Unidos está dividido entre aqueles que seguem o Trump, né, os trumpistas e os não trumpistas, e os dois lados são muito radicalizados, né? Não todos, mas a grande maioria. Aqui no Brasil também houve uma radicalização de polarização entre bolsonaristas e lulistas. E aí você também não tem como conversar com nenhum dos dois lados daqueles que são torcedores. Essa imunização cognitiva prejudica a análise da pessoa, prejudica a sua imparcialidade e a capacidade de tomar decisões. Se nós estamos indo agora, e estamos indo, né, para o Checkmate Global, como eu já mostrei lá no meu canal, o evento que eu chamo Checkmate Global. Momentos difíceis virão a partir de agosto, uma crise econômica, uma situação polarizada, paixões, né, muito exacerbadas. Você precisa ter calma, você precisa ter discernimento, você precisa analisar as coisas com moderação, né? Então, num momento desse, pensar de uma maneira fria, principalmente nas decisões de cunho econômico, se você faz investimentos ou não faz, deveria fazê-los, deveria buscar um ativo mais seguro e menos arriscado, né? Ter dinheiro em espécie em casa, ter o que eu chamo lá medidas prudenciais, são análises que levam a decisões para a sua segurança pessoal. Se a análise for mal feita, vai levar a decisões equivocadas. Por isso a importância dessa colocação agora da Ana Cristina sobre o efeito cognitivo do mundo atual. Eu li, inclusive, uma matéria ontem de que eles pegaram 2 grupos de pessoas para fazer uma redação onde poderia usar a IA. O grupo que usou a IA para fazer a redação, 20 minutos depois de terminar a redação, não lembrava nem mais o que escreveu. E aqueles que usaram da sua memória para fazer a redação, desenvolveram o raciocínio, fizeram uma redação à moda antiga, tinham tudo fresco na cabeça. Nós estamos num momento em que as pessoas, até na hora de dirigir, ligam lá o Google Maps e vão se guiando pelo Google Maps, uma coisa que eles poderiam fazer, né, de sua própria cabeça, mapeando o caminho. Então, esse estímulo à preguiça mental,
esse estímulo a não ter que pensar, porque a IA te diz o que você tem que fazer, o Google Maps te diz por onde você tem que ir, leva a menos áreas do cérebro ativadas e uma imunização cognitiva acelerada que será muito prejudicial para aqueles afetados por ela num momento de crise acentuada que se dará de agosto em diante, culminando daqueles 33 meses que eu falei no canal, no dia 1º de janeiro de 2023. Professor, eu quero agradecer demais a sua participação. Foi um aprendizado essa entrevista e convidar as pessoas que nos assistam para que compartilhe essa entrevista, divulgue esta matéria, este bate-papo, também acesse o canal do professor Checkmate Global e fica aqui o meu convite para o senhor para que a gente possa, pelo menos uma vez por mês, parar e bater um papo sobre o mundo, porque tem muita coisa acontecendo no mundo e a gente precisa entender, né? As pessoas precisam ter essa convicção de que nós não somos mais um ser isolado, nós somos um ser que vive, né, em coletividade e que este país em que moramos, ele interage, dialoga com o mundo e se queremos um mundo melhor, é preciso que a gente possa observar as diferenças, respeitar, mas, sobretudo, ter ações proativas e discussões mais produtivas. Professor, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Poder. Eu que agradeço, e é importante que as pessoas possam compreender a relevância de fazer análises adequadas para as suas decisões pessoais, para que possam tomar decisões acertadas, né, e passar por essa travessia, por esse momento, sem danos colaterais relevantes. Te agradeço a todos que nos ouvem e veem. Professor Luiz Antônio, nosso entrevistado de hoje no Conexão Poder.